Agora sim, a web está sendo gravada e oficialmente eu dou uma boa tarde a todos os tutores, todos os alunos que estão aqui comigo. Eu sou o professor Daniel Campelo e queria dar as boas-vindas a todos vocês à disciplina de Economia. Antes de a gente começar, eu estava conversando aqui com alguns alunos, né, no bate-papo, interagindo, antes de começar a gravar. E antes de a gente começar a aula, antes de eu me apresentar, primeiro dar boa tarde a todos, né? Cada um de vocês em cada cantinho do Brasil, né? Cada instituição nossa espalhada nesse Brasil, no Nordeste, no Norte, no Sudeste, né? A gente tem o Rio de Janeiro aí, no qual eu tenho um carinho imenso por todos vocês. Eu sou de Recife, talvez vocês já tenham descoberto pelo meu sotaque, mas aqui a gente vai compreender uma das coisas também muito interessantes do EAD, que é essa quebra de barreiras, né? Que isso é tão importante. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Vamos lá. Eu vou passar algumas informações para vocês, tá? Práticas da nossa disciplina. O pessoal está dizendo, eu não tenho acesso à unidade, já começou as... Então, eu vou passar algumas, rapidinho, 10 minutos, algumas informações práticas da nossa disciplina. Depois eu vou fazer uma apresentação minha de 5 minutinhos e a gente começa. Se nas minhas informações vocês não ainda estão com dúvida sobre algum ponto, aí vocês colocam aqui, tá certo? Mas eu peço que primeiro vocês escutem, né, minha apresentação, vejam minha apresentação, porque pode ser que eu já esteja sanando a dúvida de vocês. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o slide, tá? Esse slide eu vou passar para vocês, tá? Ele vai ser disponibilizado junto com a gravação dessa aula, que eu já estou gravando, né? A aula de economia, essa é a webconferência número 1, eu sou o professor Daniel Campelo, já eu me apresento. A primeira coisa, gente, é que sempre que vocês tiverem algum problema desse tipo, professor, não gera link, Francisco, eles vão ter que entrar no ambiente virtual, a aula é privada, só acessa com login e senha, certo? Só acessa através do link dentro da plataforma, tá? O link externo ele não funciona, ok? Alguém deve estar, professor, eu estou sem acesso às unidades, professor, meu questionário não abre. Qualquer dúvida, gente, que vocês tenham, essas dúvidas técnicas de funcionamento que não tem nada a ver, professor, por que é que o consumidor compra menos quando o preço aumenta? Aí é economia. Aí vocês perguntam aqui para mim na web. Essa web é para o conteúdo. Agora, quando você diz assim, professor, eu não acesso, professor, eu estou com dificuldade, professor, o questionário não abre, professor, estou com... Aí vocês vão colocar... Vou mostrar sim, Bruna, vou mostrar. Vocês vão marcar aqui, tá vendo que aqui eu botei na tela como se fosse o ambiente virtual de você. Bruna, só precisa perguntar uma vez, viu? Não é feito elevador não, que você fica apertando várias vezes e ele chega mais rápido. Vou sim, vou mostrar. Vamos lá, vamos com calma. João, vou tirar suas dúvidas ao longo das unidades, tá? Vamos lá, vamos por partes, senão a gente não sai. Tranquilo, tranquilo, eu tô brincando, eu tô brincando. Ó, esse aqui é o ambiente de vocês. Ó, aqui, ó, onde tá com Fale com o Tutor, é onde você vai deixar sua mensagem com essas dúvidas técnicas. Tô sem assunto, tô sem conteúdo, o questionário não abre, fechou? Aqui é dúvida sobre economia. Outras dúvidas sobre a disciplina, a nossa tutoria é quem vai dar esse suporte para vocês, combinado? A tutoria, ela tem um prazo... Beleza, show de bola. É verdade, Williane. Bem lembrado, Feliz Dia das Mulheres, a todas as mulheres, todas as nossas alunas, tutoras, né? Que essa luta não pereça, que a mulher cada vez conquiste não o espaço que ela merece, porque parece que é uma questão de um espaço que não é dela, né? Mas que a mulher ela tenha o espaço que lhe compete, que lhe cabe, né? Que tenha igualdade e que a gente consiga acabar com essa sociedade que ainda é tão machista e patriarcal, né? E que a gente possa viver em harmonia, indiferente de gênero, indiferente de sexo ou de qualquer outra coisa, né? Isso é muito importante. Então,
Parabéns aí a todas as mulheres, tá? Gente, alguém perguntou, Márcio, eu não sei exatamente o que você se refere a bubônica, né? Talvez não seja uma expressão muito adequada, mas o microfone ele é desativado. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever. Nenhum, e eu já falei isso, mas é porque vocês entraram atrasados. Nenhum vídeo nem microfone está aberto, tá certo? Vitória, eu ainda vou explicar o que é micro e macro. Se você perguntar antes da aula, aí vai inviabilizar. Tenham calma, ó. Gente, isso aqui, ó, lado esquerdo, é um coração. Paz, amor, luz, muito amor no coração. Tenham calma. Vocês estão ansiosos? Calma, gente. Calma. A gente vai chegar. Eu estou tentando explicar o começo da primeira web. Ou vocês me escutam, ou não vai dar. Tenham calma. Por favor. Se o professor Daniel explicar e vocês não entenderem, ou algo que eu não expliquei, aí vocês pedem ajuda. Vocês estão querendo colocar a carroça na frente do boi. Não vai funcionar, a gente não vai sair do canto. Eu sei que, gente, não me levem a mal não, tá? Eu sei que muita gente está se acostumando com a metodologia, mas eu estou aqui justamente passando essa informação que é para orientar, tá? Porque às vezes sou um pouco indelicado e eu não quero ser indelicado, tá certo? Tenham calma, me escutem. Se o que eu falar não contemplar, aí vocês perguntam, certo? Então vamos ter calma. Qualquer dúvida que seja de conteúdo, uma coisa que vocês todos que estão aqui agora, os 164 são testemunhas, tá? Eu já comecei a aula, essa aula vai ser gravada e disponibilizada junto com o material. Se alguém falar alguma coisa aqui e eu não ler e não responder, é porque eu já falei e vocês são testemunhas. Eu não vou ficar mais repetindo, beleza? Vamos lá. Qualquer dúvida técnica, não estou acessando a disciplina, não estou acessando a unidade, não estou acessando a atividade, que não seja de economia, está aí na tela, fale com o tutor, beleza? Passando. Isso, Laís, toda a nossa equipe de tutoria, boa, Laís. Então, tenham calma, porque o aluno já fica nervoso. Vamos com calma. Ó, lado esquerdo do peito, amor no coração. Seguindo. Olha aí, já estou respondendo aos mais adiantados, certo? Não, Márcio, relaxem, minha gente. Eu estou orientando, Márcio, isso não é um puxão de orelha, não. Tenham calma. Eu estou orientando, é porque se eu não intervir logo, vira uma loucura. Então vamos com calma, sou eu que estou orientando, tá? Vocês têm dois caminhos para acessar a webconferência. Um caminho é nessa pastinha aqui, tá vendo que tem as unidades aqui, ó, e no fim aqui, ó, tem o web, certo? Ou então aqui do lado, vocês vão ver que aqui do lado da disciplina de vocês vai ter os avisos. Normalmente fica um menuzinho aqui do lado esquerdo. Deixa eu ver se na tela anterior tem. Tem aqui, ó, avisos, ó, tá vendo? Aqui também tem um link para a web, beleza? Então, são dois caminhos para acessar a web. Quando eu terminar essa aula, ela está sendo gravada. De hoje para amanhã, eu vou compartilhar a gravação, certo? Essa gravação ela vai ficar disponível nessa pasta. Quando vocês entrarem nela, vai ter uma pastinha dentro chamada Biblioteca de Web, certo? Aí vocês vão clicar na Biblioteca de Web e vai enxergar lá as gravações, beleza? Tá claro até agora? Minha próxima web hoje é só às 7 da noite, gente. Eu tenho tempo, vamos embora. Pronto, beleza. Então não pode comparecer, perdeu a web. Não tem problema, assiste a gravação. Professor, eu assisti uma gravação e estou com a dúvida. Posso perguntar ao vivo na web seguinte? Pode. Pode perguntar. Professor, posso deixar minha dúvida também lá no Fale com o Tutor? Pode também.
tá? Tranquilo, beleza. Agora a gente vai para as atividades avaliativas, que são aquelas atividades que valem ponto. Aquelas atividades que vocês têm a obrigação de entregar, que elas vão compor a nota de vocês. Professor, como é que compõe minha nota? Aí vocês têm que perguntar ao Fale com o tutor, certo? Ok, vamos lá. Quais são as atividades que vão compor nota? A primeira atividade, gente, está marcado aqui na tela de vocês, em azul, aqui em cima. Vocês estão vendo aqui em azul, chama-se desafio colaborativo. O que é a média é 7, Marcos? O que é desafio colaborativo? É um fórum, certo? E aí eu já vou mostrar aqui na tela para vocês, ó. A gente vai ter uma web, alguns alunos já estão respondendo. A gente vai ter, inclusive, web que fala de Sistema Financeiro Nacional, mas eu vou compartilhar minha tela aqui só para mostrar para vocês que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vê só. Olha aqui para a tela, onde está, vocês estão vendo aí. Eu vou compartilhar a tela do meu notebook agora com vocês. Agora, observa aqui, ó. Você vai ter que dar 3 respostas sobre o Sistema Financeiro Nacional e enriquecer participando de ao menos 3 vezes com seus colegas. Então, tá vendo que tem um colega aqui que já participou. Você vai tanto responder aqui com sua opinião sobre o que está se pedindo, como também vai comentar aqui, responder o que o colega postou, certo? Então, é um fórum de discussão, beleza? Esse debate vai valer tanto a qualidade da resposta quanto a sua participação, ok? Tem não. A tela não aumenta. O que você pode tentar é aumentar a tela do seu navegador. Aperta Ctrl aí no teclado e roda a bolinha do mouse para cima. Ou então aperta mais. É a única forma que eu conheço. Vale ponto, Milena, tá? Agora, se você quiser saber quais os critérios de ponto, aí coloca para a tutoria responder, tá? Ok. Essa é uma atividade avaliativa. A outra atividade avaliativa é justamente, vou abrir aqui para vocês os questionários. Cada unidade, gente, tem 4 questionários, tá? Contendo 10 questões, e vocês têm até o dia 20 de abril. Se vocês olharem aqui, ó, ele vai ter a data. Aqui, ó, data de entrega, aqui, ó, 20 de abril. Então, os questionários, vocês têm até o dia 20 de abril para entregar cada um deles, das 4 unidades. Então, tem tempo, a gente ainda está no dia 8 de março. Agora, a data de entrega é até 20 de abril. Isso significa dizer que você não precisa. Milena, foi bem colocada a observação de Milena. Milena, esse caso aí em que o tutor lhe sinalizou, aí vale a sinalização do tutor, tá? Eles vão informar como é que vai se dar, tá? Só para você não ficar confusa, mas o que você falou tem sentido, tá certo? Isso, Nayane, tudo isso é no AVA, tudo isso é na sala de economia, tá? Não, a data que tem aqui no meu sistema, Jânio, é 20 de abril, tá aqui, ó. Isso aqui eu tirei hoje, gente, da sala de vocês. Tá vendo aqui 20 de abril? Vocês conseguem ver aqui, ó, 20 de abril até meia-noite e 59, certo? Glauci, se sua disciplina, porque isso depende de instituição, se não está disponível para você, é porque na sua disciplina não tem, tá? Olha aí, achou. Beleza. Pronto, gente. Uma coisa que é importante, gente, é só entrar no ambiente. Eu não estou mostrando a vocês aqui onde fica a danada da data. Ó, entra aí, olha. Veja, se tiver março, é março, mas vai estar lá, 20 de abril. Ô, Dandara, se estava e não está mais, é porque mudou. Certo? Vamos lá. Gente, essa data é a data limite, certo? Então,
Daniel, boa colocação, Daniel. Eu não sei te dizer do ponto de vista técnico porque eles não estão conseguindo entrar, mas é imprescindível que você notifique isso no Fale com a Tutoria, viu? A presença na aula em si não é obrigatória, tá certo? Eles vão poder ver a gravação, mas não era para isso estar acontecendo, tá? Então eu peço que você sinalize, porque eu não sei te explicar o motivo, beleza? Gente, vê só. A data de entrega é até 20 de abril, mas quem já fez não tem problema. Quem quiser já fazer não tem problema. Só não pode extrapolar, tá certo? Só não pode extrapolar. Por fim, gente, a gente tem aqui embaixo em verde a atividade avaliativa. Atenção na atividade avaliativa. O desafio colaborativo, que é esse primeiro aqui, você preenche no próprio ambiente virtual e vai respondendo, tá? E vai respondendo. A atividade contextualizada aqui embaixo, em verde, vocês vão fazer um documento e enviar. Cuidado com o prazo, tá? Ou com o plágio, com a cópia. A gente tem uma ferramenta antiplágio. Eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar de novo minha tela. Certo? Vou compartilhar aqui, ó. Observa aqui agora que eu estou dividindo com vocês. Deixa só carregar aqui, ó. Eu estou aqui, ó, atividade contextualizada. O dia 30 de abril, vocês estão vendo aqui, ó, 30 de abril, atividade contextualizada. Eu vou abrir aqui, ó. Observa. Ó, tá vendo aqui do lado direito, ó, Safe Assign ativado. Isso aqui é antiplágio, tá? Essa atividade aqui é uma atividade contextualizada, moderna, né? Com contexto. Já está falando da Covid, já está falando de março de 2020. E ele pede para você responder 3 pontos. Então, gente, com o que você vai aprender na nossa disciplina, vai ver nas webs, vai lhe dar a capacidade tranquilamente de responder e enviar um relatório, né, conforme a atividade pede, né, no máximo 30 linhas, então é uma coisa bem objetiva e também valerá ponto. Então, essas atividades vai valer ponto, ok? Tranquilo, Carla, tranquilo, tá? Sem problemas, tá certo? Não, Márcio, essa ferramenta é massa, é porque a gente está começando, e aí eu estou trazendo algumas coisas que são burocráticas, mesmo chata, mas você vai ver que vai funcionar, que é muito legal. Vocês vão gostar, gente, da aula e de economia. É porque esse primeiro momento, muita gente está entrando pela primeira vez. Sim, Natan, a atividade envia por aqui mesmo, tá? Ele vai ter uma opção para vocês de envio, de tentativa, e aí vocês clicam nela e anexa, como você vai anexar um arquivo no e-mail e manda pelo próprio sistema. Beleza? É muito prático. Vanessa, antes de eu me apresentar, seja mais específico do que você diz que é confuso, que eu posso ajudar, tá certo? Agora, confuso, ele é muito genérico. Posso sim, Bruna. A atividade contextualizada é o seguinte, Bruno, ele tinha um restaurante que ele atendia, as mesas eram tudo ocupadas, tinha profissionais treinados. Vocês vão ver que tem todo um cenário, beleza? Só que com a pandemia, em 2020, ele atingiu as empresas multinacionais e isso causou problema financeiro, falência e fechamento. Então, veja que é um caso real. O que aconteceu com o Bruno aconteceu com vários brasileiros, beleza? Ok, aí diz o seguinte, como o fechamento temporário no lockdown vai afetar o trabalho de Bruno em relação à renda, ao desemprego? Então, veja, é a partir do que a gente vai ver aqui nas aulas e que tem aí no seu material que você vai conseguir responder. Quais os principais impactos foi trazido para o restaurante e para a vida pessoal de Bruno, né? Desemprego, perdeu os funcionários qualificados, perdeu renda, né? Estou dando exemplos. E, no fim, o que é que Bruno pode fazer para minimizar os impactos? Abrir um delivery, ó, negociar dívidas,
Ó, certo? Dei a luz. Eu não posso dar a resposta, tá bom? Gente, muita gente teve dificuldade, esse é o nosso primeiro momento, tá? Mas a gente vai organizando, tá? Na próxima vocês vão entrar. Eu também nem comecei a aula. A gente vai ter ainda 45 minutos aqui. Hoje eu vou usar o tempo mais do que o tempo da web. Não tem problema. Estou aqui com minha canequinha de água para ir gerenciando aqui a garganta. Já já eu tenho outra aula, mas é só às 19, certo? Isso, Patrícia, beleza. Atividade contextualizada é um texto dissertativo, explicativo, isso mesmo, em forma de relatório, beleza? Para quem chegou depois, Tiago está perguntando aí, está com a dúvida de como é que vai funcionar. Para quem chegou depois, Tiago, quando acabar essa aula, a gravação vai ficar disponível, então vocês vão ver todo o funcionamento que eu já expliquei, tá certo? Então, não tem problema, Antônia, de saber nada. Meu pressuposto aqui é que ninguém sabe de economia. Até eu sei muito pouco, mas o que eu sei eu vou passar para vocês. Então, fiquem tranquilos, tá certo? Não se angustiem antes, tá certo? Não, Márcio, pode ver a gravação. Não, Mônica, não tem como baixar. O material de vocês só é acessível online, tá certo? Isso, Bruna, são soluções, exatamente. O relatório seria só, primeiro, identificar, né, o que é que impacta, qual é o problema, e depois como é que é responder aquelas 3 perguntas. Lá ela não tem problema. Se você tem aula de 8h30, o restante você vê a gravação. Thalita, quem tiver com problema técnico, coloca no Fale com o Tutor, tá certo? Agora deixa eu me apresentar rapidinho para a gente começar a aula, tá certo? Porque senão já pode ir estudando as unidades, tranquilo. Pode ir, não tem problema. Inclusive é até legal que leiam antecipadamente. Quem tiver com dúvida, gente, que não seja de economia, certo? Pode fazer dos dois jeitos, Patrícia. Um texto para cada. Pronto, Patrícia fez uma pergunta agora que é da contextualizada. Beleza, eu respondo. Agora, se for coisa técnica, pergunta não fale com o tutor. Patrícia, pode ser das duas formas, tá? Pode ser três respostas ou um texto corrido que contemple as 3 perguntas. Beleza. Não haverá frequência. O EAD é uma maravilha, é lindo, é free for all. É livre, é a liberdade. Está aqui quem quer, está aqui quem quer aprender, está aqui quem quer estudar. Quem não quiser, não está. Veja que maravilha da vida adulta. A liberdade, a autodisciplina, o autoplanejamento. O EAD é isso. Então não tem frequência. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser assistir, não assiste. Tá certo? Maravilha, maravilha. Vamos lá, deixa eu me apresentar, tá? Eu já volto aí depois para contextualizar aí as dúvidas de vocês. Vai aprender, Lenilson. Vai aprender. Quem quer, aprende. Quem quer aprende não precisa nem de mim. Imagina eu aqui gastando toda a minha energia para ensinar vocês. Vai aprender sim, tenho certeza. Paz no coração. Vocês já me conhecem já, né? Eu sou Daniel Campelo, eu sou professor de economia, sou professor também de empreendedorismo aqui do grupo, sou professor de administração pública e eu sou economista. Eu vou avisar quando é nossa próxima web para vocês, já já. Valeu, Márcio. Valeu, Milena. Vou já dizer quando é a próxima web. Sou economista, eu sou formado em ciências econômicas desde 2004. Então, certamente, alguns de vocês eram crianças ou sequer tinham nascido quando eu tinha me formado em economia há 17 anos atrás, né? Eu comecei a estagiar há 19 anos atrás, eu entrei no mercado e a viver essa atmosfera profissional de economia, né? Isso entrou na minha veia, eu não tinha me formado, eu entrei na faculdade em 2000, alguns não eram nem nascidos, eu estava entrando na faculdade e de lá para cá eu tentei acumular aí o máximo de experiência que tive. Para vocês terem uma ideia, em 2002, quando eu comecei a estagiar, foi meu primeiro dia de trabalho e eu nunca mais parei.
Veja só, eu vou completar 20 anos de mercado de trabalho. Em 2009, eu fiz minha primeira especialização. Eu sou especialista em planejamento e gestão pública, minha primeira pós-graduação. Depois, eu fiz um curso de extensão em Salvador em análise de viabilidade econômica para projetos. Depois, em 2013, em 2009, quando eu terminei minha primeira pós-graduação, eu já entrei na faculdade para dar aula. Então, eu sou professor universitário desde 2009, né? Então, já faz um belo tempo aí, eu já tenho 12 anos de ensino em universidade, tanto para graduação quanto para pós-graduação. Por isso que eu digo tanto a vocês, tenham calma, eu sei onde é que eu estou pisando, eu conheço as ansiedades, os medos de vocês, as dificuldades, confiem em mim. Veja, eu sou um professor de vocês. Se vocês não confiarem no que eu falo para vocês, na minha informação, na minha didática, no meu ensino, vocês estão perdidos. A pessoa que vocês vão ter um contato direto aqui no EAD sou eu. Então confiem em mim, acreditem, me escutem. Eu não estou falando isso por soberba, não. É porque, como eu estou dizendo, eu tenho 12 anos de sala de aula. 12 anos. Eu saio aqui, eu sou de Recife, eu saio aqui no Carnaval de Olinda, professor, já passaram tantos alunos. Eu tive alunos, eu fui professor de especialização aqui na Universidade do Estado, eu dava aula para servidores públicos do Estado todo, né? Então, assim, confiem no que eu estou dizendo a vocês. Enfim, em 2013, eu terminei minha segunda pós-graduação, eu sou mestre em gestão do desenvolvimento, e 2013 foi o ano que eu entrei no EAD. Então, observa que em 2013, há 8 anos atrás, eu já estava onde vocês estão agora, vivendo esse mundo. Eu já estava no EAD. E aí, resultado do EAD, eu comecei como produtor de conteúdo, fui professor, coordenei 8 cursos EAD e fui gerente do ensino à distância do Grupo Ser Educacional, do Brasil inteiro. Então, hoje vocês estão numa disciplina, estão no EAD, porque até por causa da pandemia, mas só para vocês terem uma ideia, lá em 2014, 15, quando a gente começou com as primeiras disciplinas online, eu chegava numa faculdade para explicar o que era, os alunos só faltavam me matar com ódio do EAD. Né? Quando vocês vão ver, gente, que o que vocês vão aprender aqui é muito mais do que economia. Vocês vão aprender só, vocês vão aprender a se organizar, vocês vão aprender a mexer, vocês vão aprender a se qualificar. É o que o mercado espera de vocês, gente. Aproveitem, por favor. Mais do que de economia. Sim, Gabriela, é de economia. Mais do que de economia, tá? Economia vai ser importante? Claro que sim. Mas aproveitem o momento. O mercado hoje ele é tecnológico, ele é digital. Se você não tiver capacidade de estudar uma disciplina, 2, 3 EAD, você está fora do mercado de trabalho, porque quando tu chega na empresa, a primeira coisa que tu vai fazer quando se capacitar, ele vai te dar um login e uma senha, né? Márcio, tem as vantagens, com certeza, tá? E tem um perfil. Eu não sou descrente do presencial, não, tá, gente? Não sei, eu sei que é legal, eu sei que tem outras vantagens, mas não subestimem também as vantagens do EAD, tá certo? Eu acho que é uma coisa importante que vocês têm que considerar. Essa autodisciplina, né? Eu estou falando aqui das atividades, mas não vai ter eu dizendo, gente, não conversa, presta atenção. No EAD não tem isso, entendeu? Não vou dizer, olha, faça atividade agora. Não tem, ele é livre. Ele fica à disposição, o material, o conteúdo das aulas, para você se articular. Enfim, fui gerente do EAD, cuidei de toda essa parte do EAD aqui do grupo, UNG, Uninasal, Uninabuco, Unama, e aí fui convidado a assumir a direção do SEASA aqui de Pernambuco. Eu fui diretor administrativo e financeiro por pouco mais de 2 anos do SEASA, fiquei até 2019, e aí em 2019 eu voltei aí só como professor, já sem assumir cargo de gestão. Fiz mais uma especialização, minha terceira pós-graduação. Eu também sou especialista em metodologia do ensino à distância e cheguei aqui para passar todo o meu conhecimento e experiência
com um único objetivo: fazer vocês pessoas com conhecimento e diferentes de que antes de vocês viverem esse momento. Porque se for para você desligar o notebook hoje e ser a mesma pessoa, não valeu de absolutamente nada. Tá certo? Quem está chegando e eu não estou respondendo as colocações é porque eu já comentei. Então, para a gente não perder tempo, vê a gravação e avisa aos colegas. Eu vou notificar a nossa equipe, porque isso realmente não era para ter acontecido. Avisa aos colegas que não estão conseguindo entrar, que a gente vai disponibilizar logo, logo, se der tudo certo, de hoje para amanhã, já a gravação, tá? Então, eles vão poder ver a gravação e a gente tenta resolver esse problema para a nossa segunda web. Ok? E aí a gente entra nesse universo mágico da economia. Eita, lá vem matemática. Gente, não vem matemática. Sabe por que não vem matemática? Eu trago logo a definição. Economia é a ciência que estuda o quê? O comportamento humano. Ou seja, eu não estou falando de matemática, eu não estou falando de números, eu estou falando de pessoas, tá certo? Boa, Charles. Quem puder ir me auxiliando aí quando as perguntas já foram respondidas, me ajudam demais. Economia, gente, é você observar, lógico que a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de decisões, a gente está falando de investimento, a gente está falando de empréstimo, lógico, mas a gente está falando de produção, de trabalho, de renda, é claro, mas a gente está olhando o comportamento das pessoas. Isso, Natan, é muito mais próximo da psicologia, da filosofia, do que da matemática. Quando você ganha mais e agora você começa a gastar mais, isso não é matemática não, gente. Isso é comportamento humano. Que matemática é essa que diz, porque ganhou mais vai gastar mais? Não é. Não é matemática. Isso é comportamento humano, certo? Agora, a economia ela começou a enxergar o seguinte. Olha essa relação que eu estou fazendo aqui embaixo. Isso é importante, a gente chama do problema fundamental da economia. Observa que nós temos necessidades ilimitadas. Não tem fim. Por quê? Porque a nossa necessidade de comer não acaba, de beber água não acaba. E olha que eu estou falando de necessidades básicas. Tem aquelas necessidades supérfluas, que elas também hoje deveriam ter fim, mas elas não têm, né? Necessidade de comprar roupa, necessidade de ter um celular novo, necessidade de ter um notebook, necessidade de outras coisas. E se, por um lado, a gente tem necessidades que elas não têm fim, por outro lado, a gente não tem recurso para produzir tudo para todo mundo o tempo todo. Então, observa que se eu não tenho recurso, tempo, matéria-prima, insumo e trabalhadores para produzir tudo o tempo todo para todo mundo, eu tenho que escolher com o que eu tenho, quem é que eu vou atender. Então, a economia ela nasce com essa visão de tentar encaixar essa engrenagem. Se, por um lado, eu tenho uma sociedade, pessoas que desejam tudo o tempo todo, e isso não tem fim, do outro lado, eu tenho alguém que vai produzir para atender esses desejos, mas essa... Saiu, Daniel. Eu tirei o slide para vocês me verem, tenha calma no coração. Eu estou explicando a didática para vocês, tá, gente? Saiu, Daniel, tá sem slide. E aí, a gente tem que, então, dizer, poxa, se meus recursos são limitados, eu atendo a quem? Então, a economia, gente, ela começa para resolver esse imbróglio. Vou mandar a Mônica, o material vai junto com a gravação. A economia vai, e eu já avisei isso no início da aula, a economia vem para resolver esse imbróglio. Ele começa entendendo só isso. A gente chama de problema fundamental da economia. Eu vou pedir só um parênteses aqui, antes da gente... Eu já vou abrir aqui o slide novamente, viu? Para a gente tratar dos agentes econômicos. Mas antes que a gente trate de agentes econômicos, eu vou pedir um favor para vocês, que quando a gente estiver na aula de economia, a gente não misture com política e partidarismo, porque senão nossa aula vai ir para um caminho que é desinteressante para todo mundo. Já não basta a gente viver numa sociedade, num mundo em que tudo é um tormento agora para a nossa vida. A gente está aqui num momento gostoso de aprendizado. Se a gente for descambar para debate político, a gente vai enlouquecer.
não é interessante para ninguém, todo mundo sai perdendo. Então, vamos usar o espaço do chat para falar da temática, porque vocês, inclusive, estão falando em política, daí a mensagem vai subindo e já quem tem uma dúvida não vai poder ser contemplado. Quem são os agentes econômicos? Quem consome, quem vende e quem organiza tudo isso, tá? Então, vamos lá. Escuta o que eu estou dizendo, tá, gente? Escuta o que eu estou dizendo. Quem são os agentes econômicos? Quem consome, quem vende e quem organiza tudo isso. Quem é que consome em economia? A gente chama todo consumidor. É uma nomenclatura, é um termo econômico, tá, gente? Não vem levar o pé da letra, não. Em economia, todo mundo que atua como um consumidor, que vai satisfazer suas necessidades, a gente chama de unidades familiares ou família, certo? Não esqueçam disso. Não é porque é uma unidade familiar, porque é pai, mãe e filho. Esqueçam, isso é um termo econômico, tá bom? Todo mundo que está na economia para consumir, para atender os seus desejos, suas necessidades, é unidade familiar. Todo mundo que está para vender, oferecer bens e serviços, para satisfazer as famílias, são empresas. Não, Nayane, não indiquei ainda não, mas eu posso indicar depois lá em dica de leitura, tá? Então, se eu tenho de um lado as unidades familiares, que é a gente que atua quando a gente vai consumir, veja que eu estou dando aula agora, eu estou sendo empresa. Eu não tenho CNPJ, gente, eu sou um professor, mas para a economia agora eu estou sendo empresa. Por quê? Porque eu estou ofertando um serviço. Quando eu saio daqui e vou na esquina comprar um pão, eu passo a ser unidades familiares, porque agora eu passo a ser o consumidor. Ficou clara essa relação? Que quando a gente se comporta como consumidor é família, e quando se comporta como vendedor, ofertante, produtor ofertante, empresa. Só que lá atrás, né, dizia-se na economia, né, o liberalismo econômico de Adam Smith, na riqueza das nações, numa palavra que ele chamava em francês tão bonita, que era laissez-faire, que ele dizia que era o deixar fluir. Ele dizia que a economia devia ser livre, essa interação entre quem compra e quem vende devia ser livre. Então, o que é que acontece? Eu não estou entendendo, Liz, a pergunta, se vai ficar nesse horário essa aula, não estou entendendo. Vê só, o laissez-faire é aquela música, né? Deixa acontecer naturalmente, ou seja, deixa que empresa e pessoas e consumidores se resolvam. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Aí na economia surge o papel de quem? Do ponto de vista econômico, do governo. O governo ele vem para organizar essa relação, né? Não sou pagodeiro não, mas eu duvido vocês esquecerem o laissez-faire de Adam Smith. A mão invisível, perfeito, Jânio. Duvido esquecerem. Meus alunos ouvem eu falar de bom xibom bombom, vão se acostumando aí. Enfim, o governo ele vai organizar essa relação entre... Não é pirâmide, tá, Nayane? A pirâmide aí... Está como uma pirâmide, mas na verdade são 3 pontos, né? Não necessariamente a pirâmide, não necessariamente a família está em cima, a empresa e governo embaixo, não é isso, tá? Não são bases, tá, Tiago? Ali ficou num triângulo, não é uma pirâmide, é um triângulo qualquer, tá? Eu podia ter botado 3 pontos. Perfeito, Erickson. O governo ele atua como interventor, regulador, tá? E mediador, perfeito. Isso, os 3 estão interligados. Isso, perfeito. Não é exatamente uma pirâmide, tá? Ok. Vamos lá. Senão a gente não termina hoje. Deixa eu ver quem falou aqui. Nicolas, é da economia como um todo. Quando você começa a estudar lá atrás, as primeiras teorias econômicas, ele já dividiu esses agentes, independente de que ramo. Agora, uns acreditam que a intervenção do governo deve ser maior, outra menor, e varia, mas os agentes são sempre o mesmo, né? O slide vai ficar, é um loop infinito. Então, gente, a ideia, na questão não é um loop infinito. A questão é que eu vou comprar
e a Vivo, que é minha telefonia, vai vender. E aí o governo diz, olha, telefonia é algo essencial. Eu não posso deixar a Vivo fazer o que quiser com o Daniel. Então ele faz o quê? Uma intervenção para que essa relação de consumo fique mais justa. Exatamente, um regulamentador, um orientador, um cumpridor de leis. O papel do governo no intuito econômico é esse, tá? Mas vamos dar continuidade, senão a gente não sai do canto. Tudo isso que eu estou falando, gente, tem no texto. É só vocês lerem depois que vai complementando, tá? Mas aqui eu estou deixando de forma mais evidente alguns conceitos. A ciência econômica, ela então está ligada à política das nações, dos países e à vida das pessoas. Então, mais uma vez eu trazendo aqui que não é matemática, né? É um olhar para o que acontece com os países, para o que acontece com as pessoas, né? Clóvis, os slides vai ficar na aba de webconferência junto com a gravação. Uma das principais atuações, objetivos da economia é explicar como funcionam os sistemas econômicos de cada país, né? E como é que funciona o sistema econômico do país? Da forma com que pessoas, unidades familiares, empresas e governo se relacionam. Ficou claro? Cada país, essa relação é de um jeito. Cada país, essa relação entre pessoas, unidades familiares e governo e empresas é de um jeito. Por isso que cada país dá certo, tem o seu sistema econômico específico. Beleza, Ana? Depois você continua vendo a gravação aqui sem problema. LE é ciência social aplicada? Sim. Então, qual é o problema fundamental da nossa economia? Que a gente tem uma escassez de recurso e as nossas necessidades humanas, elas são ilimitadas. Isso aí a gente já viu lá atrás, eu só estou reforçando, ok? As nossas necessidades, a pirâmide de Maslow, vou trazer já, ela classifica as nossas necessidades. Agora, para quem produz, se meu recurso ele é limitado, o meu recurso ele não dá para eu produzir tudo para todo mundo o tempo todo. Por exemplo, se hoje eu só tenho... sim, Vanessa, tudo que eu estou trazendo aqui está no AVA, tá? Não tem tudo, mas tem, tá certo? Está alinhado com o conteúdo de vocês. Se hoje eu tenho 8 horas para dar aula por dia, eu tenho que tomar algumas decisões, né? O que eu vou produzir? Né? Quantas aulas eu vou dar? Para quem? Para que instituição? Quando? Como? Então, quem vai produzir e ofertar tem que pensar antes, já que não dá para produzir tudo o tempo todo, né? Ao mesmo tempo. Então, esse é um problema para quem produz. Sem problema, Carla. Vê a gravação depois, estamos juntos na segunda web. Gente, nossa segunda web de economia vai ser no dia 15 de março, às 17h30. É na próxima segunda, no mesmo horário. 15 de março, às 17h30, também vai estar gravada, tá? Vamos gravar também. Lenilson, a economia não é uma ciência multidisciplinar pelo simples fato dela não ser multidisciplinar. Ela é disciplinar, ela trata de economia, tá? Agora, a economia ela pode ser multidisciplinar numa empresa, numa outra estratégia, tá? Tipo, economia, administração e contábeis, elas se complementam, mas no estudo da economia, a gente está falando de economia, tá certo? O slide vai em PDF. Quem está nessa aula? Márcio, minha aula, minha primeira web, aí eu não sei como é que está aí para vocês. Minha primeira aula é às 17h30 hoje, e 17h30 é a próxima, na próxima segunda, tá? Então, não precisa, basta assistir as minhas, tá? Eu não sei como é que tá isso. Helder, não tem incompatibilidade nenhuma, Helder. Você não é obrigado a estar aqui. Você assiste depois. O nosso modelo de EAD ele é assíncrono. Você não vai deixar de aprender absolutamente nada. Se você vê alguma gravação e tiver dúvida, coloca no Fale com o Tutor, tá certo?
não vai perder em absolutamente nada. Tá? Vocês, se tiverem aqui, ótimo. Mas se não tiverem, gente, a gente está gravando. Nosso método é assíncrono. A web é uma ferramenta, um mecanismo a mais. Tá certo? Vamos lá. Pelo lado dos consumidores, nossas necessidades, pelo lado dos consumidores, nossas necessidades são ilimitadas. Coloquem tudo isso aí no Fale com o Tutor, tá? Eu vou me concentrar aqui, senão a gente não termina o que tem para hoje. Vou tratar só da nossa disciplina agora, tá? A gente tem nossas necessidades básicas, que é fisiológica, né? Comer, beber. Aí depois a gente quer ter um lar, né? Quer ter segurança, morar num condomínio, num prédio, numa casa, né? Também é uma outra necessidade. E à medida que a gente vai saciando, a fisiológica a gente tem sempre. Mas as outras necessidades, à medida que a gente vai saciando, a gente tende a ir buscando o topo da pirâmide, até chegar lá em cima, no reconhecimento, na criatividade, no talento, as realizações pessoais, a fama, o sucesso, aí é de pessoa para pessoa, tá? O que eu estou dizendo é a pirâmide de Maslow, ela é uma hierarquia das nossas necessidades, só para reforçar quando ela diz que as necessidades humanas, elas são... não tem fim, né? Elas são ilimitadas. Quando a gente passa para o lado da economia, onde a gente começa a observar o mercado que produz bens e serviços, as pessoas, as empresas, e a gente começa a olhar isso agora de uma forma mais complexa, vamos dizer assim, mais econômica, a gente começa a observar o que a gente chama de fluxo circular de renda. Vê o que é que acontece. Vê só. As famílias, vou começar por aqui, tá, gente? Presta atenção. Vou pegar aqui o lápis roxo. As famílias aqui, ó, do lado esquerdo, elas vão comprar bens e serviços no mercado e como elas compram, elas têm despesas, tá certo? Tá aqui, ó, no azul. Essa despesa é para as famílias, mas a empresa que vendeu os bens e serviços, elas têm o quê? Receitas. Porém, para produzir os bens e serviços, as empresas elas compram fatores de produção aqui embaixo, ó, no mercado de fatores de produção. E quem vende fator de produção como trabalho, capital, terra? As famílias. Então, é o que gera o salário. Por isso que a gente diz, ó, que quando a gente tem aqui no mercado de produção, as empresas contratam as pessoas, gera renda. Aí eu vou apagar aqui para não ficar mais confuso. Vê só. Vou voltar aqui agora com o lápis vermelho. Eu estou aqui, ó, renda das famílias. Eu estou empregando, as famílias estão ganhando dinheiro. O que é que elas vão fazer? Comprar bens e serviços. Aí vai entrar dinheiro nas empresas, as empresas vão contratar, produzir mais e contratar mais pessoas, gerar mais renda, que vai gerar mais consumo. Isso é o que a gente chama de fluxo circular de renda. Quando a gente dá o dinheiro do auxílio emergencial, esse dinheiro que entra no bolso das pessoas, ele gira na economia, ele não fica no bolso das pessoas. As pessoas vão comprar produto, as empresas vão vender produto, as empresas vão comprar insumos para produzir os produtos e o dinheiro fica circulando dentro da economia. Isso é o que a gente chama exatamente de fluxo circular de renda. Então, esse é um outro conceito quando a gente começa a olhar aquela relação de unidades familiares e empresas como um todo. Sim, esses PDFs da aula, Davi, vai ficar junto da web, lá na aba de webconferência. Eles complementam o conteúdo que vocês têm no AVA, tá certo? Lá também fala disso. Então, você vai trabalhando tudo paralelamente e vai criando um conceito único, um entendimento único. É assim que funciona, beleza? O PDF da web, a gravação da web e o material que vocês têm. É a roda da fortuna, é a roda do dinheiro, mas é assim. Uma economia, gente, quando ela está ativa, isso aí está funcionando bem. Pessoas empregadas, com renda, consumindo.
o empresário produzindo, vendendo, empregando, gerando renda. É assim que é a roda da fortuna mesmo. E o capitalismo ele funciona dessa forma, né? Infelizmente, ela começou às 5h30, já faz 1 hora, Renata, mas eu estou passando um pouquinho, tá? Mas vai ficar gravado, não tem problema não, mas eu vou até mais ou menos umas 15 para as 7. Paulo, dá sim, Paulo. Eu não posso garantir isso a você, mas eu tento trazer para nossas webs aquilo que é foco, né? Não tenho como trazer tudo, mas eu acredito sim que você estudando pelas webs, focando no material, né? Fazendo aquela leitura, entendendo os conceitos, dá para fazer uma prova tranquila. Eu confio nisso certamente, tá? Agora, se eu disser assim, veja só a web que você tira 10, aí pode ter algum conceito que estava ali junto e passou batido porque eu não falei aqui, entendeu? Isso, é porque eu estou falando 18h30, mas é porque eu estou em Recife, né? De fato, aí são 17h30, 18h30 horário de Brasília, 17h30 aí no norte, mas eu vou até às 17h45 para quem está no norte e até 18h45 para quem está aqui no Nordeste, tá certo? Eu vou passar aí 15, 20 minutinhos do previsto para a gente concluir essa primeira parte. O outro conceito importante que a gente traz aqui na economia, que é bem legal nesse primeiro momento para a gente entender, veja que eu ainda não estou indo para a parte da teoria econômica, tá? Eu estou criando o cenário. Isso é importante para vocês começarem a entender onde é que a economia pisa, que são os fatores de produção. O que são fatores de produção? Fatores de produção começou no horário de Brasília, 17h30. Isso, já faz 1 hora e 2 minutos que começamos. Fatores de produção, gente, a economia ela fica observando tudo aquilo que pode se transformar num produto ou num serviço. Escuta, tudo aquilo que pode ser usado para se transformar num produto ou num serviço. O nome disso é fatores de produção. Então, quando você vai prestar um serviço, qual é o fator de produção? Trabalho. O que é trabalho? Trabalho é mão de obra. Trabalho é a força do homem, física e mental. Então, eu acredito que esse seja o fator de produção principal. Sem ele, você não presta um serviço, isso é clássico, né? E com o trabalho também é preciso, para fazer uma cadeira, um móvel, uma casa, é preciso esse fator de produção. Então, o fator de produção fundamental, né? O outro é o capital. O que é que a gente chama de capital para produzir algo, né? O capital são as máquinas, as ferramentas, né? É tudo aquilo que foi produzido para auxiliar a produção de bens. Então, quando eu faço um martelo, que é uma ferramenta, e esse martelo vai ser utilizado para fazer um móvel, o martelo a gente chama de capital. O fator de produção é capital. Então, máquina, equipamento, ferramenta, tudo que for produzido pelo homem e que vai auxiliar na produção de outros bens, a gente chama de capital. E, por fim, a gente tem os recursos naturais. Os recursos naturais é tudo que você extrai da natureza, né? Então, tudo que for animal, vegetal, mineral, terra, água, que você utilizar para produzir algo, a gente chama de recursos naturais. Clóvis, está me ouvindo, Clóvis? Clóvis, está me ouvindo? Vou voltar aqui, tá? Vou voltar aqui. Opa, vou voltar aqui para que você possa entender o fluxo, tá? Eu vou explicar de novo. Se você não entender, você me explica. Eu vou dar os nomes aqui para facilitar. Vamos supor que aqui eu tenha o mercado de celular, tá? Celular. Então, esse mercado aqui é o mercado de celular, certo? Quando você que é consumidor, família, compra o celular, você tem o quê? A despesa, né? Isso pela compra, ok? Beleza. Então você tem a despesa. E a empresa que vendeu o celular vai receber o seu dinheiro como receita, certo? Beleza? Aqui embaixo é o mercado do que eu preciso para produzir o celular.
Então, para eu produzir o celular, por exemplo, eu preciso do chip, eu preciso da mão de obra, MO aqui é mão de obra. Então, observa que as empresas, elas compram, elas pagam pelo chip, pela mão de obra, certo? E quem é que recebe por isso? As famílias. Quando elas trabalham aqui, elas vendem mão de obra para produzir o celular, elas ganham dinheiro. E o que é que elas fazem com esse dinheiro, hein, Clóvis? Elas compram celular, elas compram arroz, elas compram carne. Aí alguém vai receber pela carne e alguém vai precisar de alguém trabalhando para produzir carne. Essa pessoa que trabalha para produzir carne vai receber dinheiro que vai comprar celular. Isso. Entendeu porque é um fluxo circular? Ficou claro agora que o dinheiro gira? Isso, compram mais, exato. E a gente mantém a economia assim. O dinheiro ele circula, tá? Beleza. Vamos lá, continuando, não tem problema não. Quando é dúvida, eu volto com o maior prazer e depois vocês vêm na gravação de novo. A gente tá, faltam uns 9 minutos para o horário combinado aqui de hoje, tá? Lembrando que é hoje. Próxima aula a gente já começa de 5h30. Na próxima segunda-feira, 5h30 horário de Brasília. Eu já vou começar no conteúdo e a gente aproveita a aula toda, tá? Quando a gente usa os fatores de produção para produzir algo, esse algo que é a produção, do ponto de vista econômico, ela é classificada em 3 tipos. Quais são esses 3 tipos? A gente tem aquele produto que a gente, aquele bem ou um serviço que vai ser entregue direto às famílias. Então, quando você vai num self-service comer, almoçar, você está consumindo já aquilo. Então, é um bem de consumo. É um bem que você vai atender diretamente a necessidade das pessoas. Tá claro? Isso, Tiago. Isso que chama da roda da economia é o que a gente chama de fluxo circular de renda. Então, toda vez que a gente tiver uma produção econômica, que a gente for produzir um bem que vai ser destinado a satisfazer a necessidade de uma pessoa, a sua, a minha, a dos nossos familiares, dos nossos amigos, a gente chama de bens de consumo. Quando a gente produz um bem, mas esse bem não vai para as pessoas, ele não vai atender a necessidade das pessoas, eles vão para uma indústria para a gente construir algo que vá para as pessoas, ou seja, ele é um bem intermediário. Né? Então, quando você tem, por exemplo, a produção de aço para construir um prédio, o prédio, quando está pronto, o apartamento, ele é um bem de consumo. Mas o aço que foi utilizado para construir o apartamento, ele é um bem intermediário. Está claro isso? Então, por exemplo, quando você compra uma resma de papel A4, essa resma de papel A4 ela já é para você usar como papel. Agora, quando eles vendem um papel para uma fábrica e esse papel ele vai ser transformado num caderno, aí nesse caso o papel é intermediário. Ficou claro? Entenderam? Uma coisa, vê que legal, o pneu de um carro, quando tu vai no Carrefour e sai com um pneu na cabeça, é seu, você comprou, aquele pneu já é seu, é de consumo, você vai botar no seu carro porque ele já é para satisfazer sua necessidade. Agora, quando o pneu ele vai para a Ford, vai para a Volkswagen, ele vai para uma empresa, uma indústria, que vai ser utilizado no carro, e o carro é que vai ser o produto final, então o pneu passa a ser intermediário. Exatamente, até alguém roubar é seu. Entenderam? E o que é bem de capital? Bem de capital é aquele bem que ele não vai servir também as pessoas, e eles vão ser utilizados para produzir outros bens. A diferença é que ele sempre vai estar lá. Calma. Vou até fechar aqui o slide para vocês não infartarem. Calma, que agora, para não confundir. Professor, você disse que o bem intermediário era que era utilizado para produzir o bem de consumo. Agora está dizendo que o bem de capital também é. Qual é a diferença? A diferença, gente, é que o bem intermediário, quando você utiliza para produzir um bem, você não pode utilizar ele de novo. Quando você pega um pneu e bota num carro, ele foi, não é isso?
Mas o robô, a máquina que ajudou a produzir o carro, ela vai ser útil para produzir outros carros? Vai, ok? Então, essa máquina é o que a gente chama de bem de capital. Máquinas, equipamentos, ferramentas, ou seja, ela é utilizada no processo produtivo e ela não se extingue. Ela não atende o consumidor final, então ela não é de consumo. Ela é utilizada para produzir os bens de consumo, mas ela pode ser utilizada várias vezes. O intermediário não. Uma vez que eu usei o papel para produzir um caderno, quando o caderno está pronto, o papel foi. Agora a máquina está lá. Certo? Claro como a luz do sol. Podemos ir para o próximo conceito. Gente, tudo isso está gravado. Vocês vão poder ver, assistir eu falando isso quantas vezes quiserem. Se quiser, bota até em slow motion para ficar tudo gravadinho. Professor, vi, revi e continuo com dúvida. Não tem problema, titio vai esclarecer, é só trazer para mim, tá certo? Não se preocupe, eu estou falando rápido porque é muito conteúdo, mas está gravado, gente. Vocês vão poder ver com calma, anotar, faz um history, bota no Instagram e me marca, Prof. Daniel Campelo. Então, quem quiser me seguir aí nas minhas redes sociais, ver meu trabalho, ver quando eu for fazer palestra, vou botar aqui, ó, @prof. Daniel Campelo. A única coisa que eu não faço é responder direct. Não é porque eu não quero, não. Eu gostaria muito. Eu não dou conta. Certo? Pode, Clóvis. Até o prazo final, Clóvis, do desafio, você pode ir interagindo de tempos em tempos. Tá certo? Nayane, eu expliquei lá o que é bem intermediário. Dá uma olhada na gravação. É um bem que ele é utilizado para produzir bem de consumo, bem final. A casa, não. A casa é um bem de consumo, né? Para alguém morar. Não é de capital, não. Viu, Tiago? Não é para atender a necessidade de alguém. Alguém não vai morar na casa, certo? Ah, o trabalhador sim, o trabalhador sim. Mas o trabalhador, na verdade, você está falando do trabalho, né? Aí ele é um fator de produção, é aquilo que a gente viu antes, tá? Não, gente, porque a mão de obra, ela não é um bem. A mão de obra é um fator de produção, é o trabalho, é o que a gente viu antes, tá certo? Vou fazer o filme do John Wick. Perfeito. Betoneira é um bem de capital. Perfeito. Jane, eu trago o que é trade-off na próxima aula, tá? A gente vai falar de custos de oportunidade e eu encaixo a explicação de trade-off. Valeu aí. A turma me chama de Keanu Reeves, né? John Wick. Vamos lá, para o nosso último slide de hoje, tá? Na próxima aula eu ainda vou pegar uns conceitozinhos, tá? Fim, que ficaram dessa aula, mas aí eu trago para a Web 2 para a gente não extrapolar. Já já eu tenho uma outra web, vocês também, mas tá de boa. A gente já avançou bem aqui para os entendimentos iniciais ali que tomou tempo. A gente continua na Web 2 e vai construindo, tá? Com calma, sem atropelo, né? Próxima aula eu vou falar de custo de oportunidade, que está ainda na Web 1, mas eu vou avisando a vocês, a gente vai fazendo junto. Nosso último slide, tá? Que é sobre os setores da economia. Setor primário, secundário e terciário. Qual é a diferença entre cada um deles? Gente, setor primário é quando o produto, a gente tira ele da natureza, extrai e vende. Então, quando você vende uma fruta numa feira, é setor primário. Por quê? Porque o produto ele está do jeito que foi extraído. Ele utiliza recursos naturais de forma intensa. Extrativismo, atividade agrícola, a pecuária, beleza?
Isso é o setor primário. Não tem o que a gente chama de transformação, não tem beneficiamento. Por isso que o nome é primário, mineração, beleza. Não, veja só, Márcio, aí a pergunta foi o seguinte, na verdade, a empresa de turismo, ela presta um serviço, né? E aí o serviço é de consumo, é um serviço de passeio, certo? É porque você está confundindo serviço com bem. Bem é palpável, bem é o que se pega, tá? E, e o bem, né? O ônibus é uma outra coisa, tá? O ônibus ele é para dentro da organização. Ah, você quer saber se uma empresa que presta serviço, o ônibus é um bem de capital? É sim, agora eu entendi. Beleza, é isso, Márcio. Eu que não tinha entendido sua pergunta. Sim, ela presta um serviço e utiliza o ônibus como um capital. Ela pode utilizar várias vezes. Agora eu entendi. Para mim, você estava querendo saber se a empresa de turismo era bem de capital. Aí eu tinha endoidado. Mas beleza, é isso mesmo. Dandara, quando eu for, se cair alguma questão sua aqui para eu corrigir, eu vou me lembrar, viu, que você me chamou de Doutor Estranho. Não vou me esquecer, não, viu? Não, estou brincando. Até porque quem faz toda essa correção, toda essa parte é a tutoria. Isso, setor primário aqui não, setor primário, Elane, é in natura, né? Não precisa exatamente, não precisa de outro bem, não precisa de máquina, não precisa de nada. Você tira da natureza e vende, coloca para vender. Pesca, né? Qualquer outra coisa. Foi um elogio por esse nome, eu não conheço Doutor Estranho. Setor secundário, não. Isso, água de coco. Aí vocês estão sabendo, rapaz. Vocês precisam confiar em vocês. Agora, se ficar, eu acho que eu não sei da economia, não. Vocês estão sabendo do setor da economia. Confia em mim, confia em vocês. Setor secundário, aí já passa por um beneficiamento. Tudo que passa por uma indústria, por uma transformação, é o setor secundário. E o setor terciário é o setor de serviços. Então, todo setor que não produz um bem, mas sim um serviço, eu agora dando uma aula, não é um bem, é um serviço, setor terciário. Cansei. E assim a gente termina nossa primeira webconferência. Gente, a gente está no começo, tá? Queria agradecer a vocês, pedir desculpa se em algum momento eu possa ter sido indelicado. A gente vai junto nesse semestre, eu estou com vocês. Eu sou um cara extremamente tranquilo. Como eu disse a vocês, certamente eu não teria 12 anos de trabalho, de sala de aula, de experiência, 8 de EAD, se eu fosse um cara complicado, dificultoso, muito pelo contrário. Eu sou um cara que eu sei onde é que eu estou pisando, eu sou um cara que sempre tive uma relação aberta, espontânea, franca com meus alunos. Lógico, uns vão ter mais facilidade, outros mais dificuldades. Eu peço que todas as dúvidas técnicas vocês botem no Fale com o Tutor. Se tiver dúvida de conteúdo, também, tá certo? E quem tiver alguma dúvida, quando tiver vendo a gravação e gerou alguma dúvida, traz para mim na próxima web. Professor, diz de forma bem objetiva, professor, fiquei com a dúvida da aula passada. Sobre isso, isso e isso, eu vou esclarecer, gente, tá certo? A gente vai junto. Aí é isso que eu estou dizendo. Se eu chegar na prova e disser, gente, a economia tem vários setores, qual é o setor em que não há nenhum tipo de beneficiamento, cujo produto é extraído direto da natureza e posto à venda? Aí vocês têm que saber que é primário. Estão entendendo? É objetivo isso. É assim. É objetivo, é claro. Agora veja. Quem não assistiu essa aula, quem não for ler o material, quem estiver levando tudo na brincadeira, aí quando eu fizer uma pergunta dessa, vai ficar sem entender nada. Então, vamos com calma, vamos junto, vamos construindo uma relação positiva. Como eu disse, aqui é coração, ó, é amor e paz no coração. Com amor e paz, a gente consegue tudo, tá certo?
Paulo, eu estou aqui para te complicar. Paulo disse que o material é complicado. Eu sei, Paulo, o material é mais técnico. Por isso que aqui na web eu tenho que trazer esses nós para a gente desatar aqui junto. Tá certo? A prova é objetiva, marca X, ABCDE, bem objetiva, tá? Com muito conceito, assim como eu estou passando para vocês. Claro, objetivo, tá certo? A gente continua a trocar ideia na próxima aula, tá certo? A gente vai. Na próxima aula, eu concordo, Erickson, a gente vai ser mais focado no conteúdo, mas a gente continua construindo. Eu sou um cara que acredito muito que essa troca, muitas vezes, que eu sei que é cansativa, nesse primeiro momento é importante, para a gente criar algum tipo de empatia. Eu sei das angústias de vocês, tá certo? Mas a gente continua na próxima web, até porque eu tenho uma outra aula já já, tá certo? Gente, um grande abraço e tenham todos uma ótima semana. Nossa próxima web é dia 15, a minha é dia 15 de março, a próxima segunda, às 17h30. Ah, professor, tem uma outra web agendada, não é minha. Isso aí vocês vão ter que resolver. Bota a mensagem lá na tutoria que eles vão te esclarecer, porque eu não sei explicar. A minha é dia 15, próxima segunda, às 17h30. Tá bom? Um cheiro no coração, se cuidem, cuidem-se do Covid, tenham todos uma ótima semana e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.